Pode iniciar. Então vamos lá, né? Essa é a lição 3 do nosso estudo, e nessa lição a gente vai falar sobre o ser humano e o seu destino. E esse então é o nosso terceiro encontro de estudo bíblico. No primeiro, nós falamos sobre a própria Bíblia, e vimos que ela é a palavra de Deus. Os homens que a escreveram, eles não colocaram ali as suas ideias próprias, né? Tudo que está escrito aqui, não sei se vocês estão vendo, mas enfim, tudo que está escrito neste livro não foi retirado de ideias humanas, né? Mas estes homens, eles foram inspirados por Deus. Foi Deus quem soprou as palavras que deveriam ser escritas no ouvido deles. Então, foi Deus quem os inspirou, guiando cada palavra que deveriam registrar. No segundo estudo, nós falamos sobre Deus, quem ele é, seus atributos e sua santidade. Nós mencionamos diversos trechos que revelam a nós um pouco a respeito da pessoa dele. Vimos que ele é onipotente, ou seja, ele detém de todo o poder, ele é todo poderoso. Nós vimos que ele é onipresente, ele está em todos os lugares, de maneira que a gente não consegue se esconder dele, de maneira que qualquer lugar que nós estejamos, por mais escondido que seja, ele está lá. E nós vimos também que ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, inclusive até aquilo que nós estamos pensando. Ideias na nossa cabeça, ele sabe. Nós vimos também que ele é amor, que ele tem sentimentos, ele sabe, ele pensa. Enfim, nós vimos muitas coisas a respeito de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o homem. E quando eu digo homem, são os seres humanos em geral. Homens, mulheres, enfim. Nós vamos ver como fomos criados, nós vamos ver sobre a nossa natureza e qual é o destino do ser humano. Bom, o primeiro tópico, então, é como o ser humano foi criado. Como que se deu isso, né? E para a gente tentar entender isso, existem diversas teorias. Nós vamos depois ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Mas, humanamente falando, existem várias teorias, as chamadas teorias humanas, né? E uma teoria é aquilo que alguém pensa ser a razão pela qual algo acontece. No entanto, isso não está totalmente comprovado. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, toda vez que toma sorvete, ela fica gripada. Então ela pensa, bom, então tomar sorvete me faz ficar gripada. Isso é uma teoria dela. Mas isso não quer dizer que é a verdade. Porque para ser a verdade, precisa ser estudado e, principalmente, isso precisa ser comprovado. E nós vamos ver que tudo que temos de teorias a respeito da criação do homem não passa de teorias. Até hoje nada foi comprovado. Então, são simplesmente teorias. Uma dessas teorias chama a biogênese, ou geração espontânea. Essa teoria diz que a vida ela surgiu espontaneamente de matéria não viva. O que significa isso? Algo passou a existir do nada, sem que uma vida pudesse dar vida a essa outra vida. Não sei se vocês conseguem entender, mas não precisava, essa teoria diz que não precisa de vida para que exista nova vida, para que exista vida. Uma vida, simplesmente, ela se cria do nada. Então, é como se um ser humano, ele simplesmente existisse e não precisasse de um pai, de uma mãe. É como se uma árvore, ela simplesmente começasse a brotar ali sem que haja uma semente. Então, assim, é algo totalmente inconcebível, é totalmente refutável, por assim dizer. E, inclusive, um homem chamado Francesco Redi, um italiano, um biólogo italiano, ele fez experimentos posteriores que provaram que a vida só se desenvolve a partir de vida pré-existente. Ele pegou 10 potes de carne e ele pegou 10 potes e colocou carne dentro.
Em 5 desses potes, ele colocou um tecido, tipo aqueles tecidos que respiram, por assim dizer, que entra ar, mas não deixa passar animais, insetos, enfim. Então, tipo aquele microtúlio, né? Então, ele colocou esse tecido em 5 potes e em outros 5 ele deixou aberto. Ele notou que, após alguns dias, os cinco potes que não tinham o tecido, existiam larvas nessas carnes. E de modo que, naqueles outros potes, não tinha larva. Aqueles potes que estavam tampados não tinha larva. Então, através desse estudo, ele comprovou que a vida ela só desenvolve a partir de vida pré-existente. Não tem como uma vida surgir sem que outra vida dê vida para essa vida, entende? Não tem como. Então, a vida só se desenvolve a partir de uma vida pré-existente. Isso foi o estudo de Redi. Outra teoria é chamada de panspermia cósmica. Essa teoria diz que a vida pode ter, você vê que a teoria até eles dizem, pode ter se originado em outro lugar no universo e sido trazida para a Terra. Isso é mais absurdo ainda, porque quando nós vamos analisar, eles dizem que a vida pode ser trazida, mas pelo quê? Como que surgiu essa vida em outro planeta, por assim dizer? E outra coisa, como que essa vida ela conseguiu sobreviver em ambientes tão extremos até chegar aqui na Terra, né? Então, assim, é algo totalmente absurdo. Tem uma outra teoria que é a teoria da evolução química, que diz que a vida surgiu a partir de reações químicas em um ambiente primitivo. Que ambiente é esse? E para que haja reações químicas, para que haja uma reação química, é necessário que exista elementos químicos. E quem criou os elementos químicos, se não foi Deus? Então, não tem como haver uma reação química se não tem elementos químicos. E uma outra teoria, que é a das mais conhecidas, é a teoria do Big Bang, a teoria da evolução, né? De Charles Darwin. Ele diz que o universo surgiu de uma explosão inicial e a vida evoluiu a partir de matéria inorgânica. Bom, essa também é uma teoria, não está comprovada, é apenas uma teoria, mas ela diz que uma explosão inicial se iniciou tudo. Para que haja uma explosão, é necessário também alguns elementos químicos. Como que você faz uma explosão sem que não haja nada? O que originou essa explosão? Do nada uma explosão? Não tem como isso ter... Não tem como, é inconcebível, não tem como isso acontecer. E uma outra coisa, diz que essa explosão, ela criou ali uma célula, e essa célula foi evoluindo para um peixe, e esse peixe foi evoluindo para um peixe maior, que de repente começou a se criar um macaco, e do macaco, resumidamente, o ser humano. Bom, passaram-se mais de 2025 anos depois de Cristo. Quem já viu um macaco começar a falar? Quem já viu um macaco começar a andar que nem um ser humano? Ninguém nunca viu isso. Por quê? Porque Deus é que criou cada coisa. E isso é apenas uma teoria. Então, se nós quisermos saber qual é a verdade, nós precisamos recorrer ao que a Bíblia diz. Porque, como certo escritor disse, a verdade é aquilo que Deus diz sobre alguma coisa. A verdade é aquilo que Deus diz sobre alguma coisa. Lá em João, capítulo 17, versículo 17, o Maurício vai colocar na tela para nós aí. João, capítulo 17, versículo 17. Diz o seguinte: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se nós quisermos saber a verdade a respeito de alguma coisa, nós precisamos procurar na Bíblia. É o lugar mais confiável, sem dúvidas, que qualquer ser humano pode ter. Então, nós fizemos um breve resumo daquilo que são as teorias humanas a respeito da criação do ser humano. Agora nós vamos ver o relato bíblico,
aquilo que a Bíblia fala a respeito disso. Então, primeira coisa, nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, Gênesis 1 e 27, que diz o seguinte: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, e criou Deus o homem. Então, foi Deus quem criou o ser humano. Agora, Gênesis capítulo 2 e versículo 7, diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, aqui mostra com mais detalhes como que Deus fez o homem. Nós já vimos que ele fez o homem, agora como que ele fez o homem? Está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, ele pegou do pó da terra, formou o ser humano, e depois que ele estava pronto, o nosso molde, o nosso modelo, ele soprou nas narinas de Adão, e ali ele passou a ter vida. Agora Gênesis capítulo 5, versos 1 e 2. Diz o seguinte: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Então, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. Então, Deus, novamente, mostrando através da sua santa e bendita palavra que ele criou o homem. E, por último ainda, a respeito do relato bíblico, Isaías 43 e versículo 7. Deus falando, Isaías 43 e 7 diz: A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Então, nós fomos criados para a glória de Deus. Eu os formei e também eu os fiz. Eu os formei e também eu os fiz. Então, Deus foi quem nos criou, Deus foi quem nos modelou, Deus foi quem nos soprou as nossas narinas e nos deu vida, e foi feito de nós alma vivente. Agora, nós vamos para um segundo tópico, e esse segundo tópico nós vamos ver sobre a natureza do homem. Nós vamos ver do que nós somos compostos. A Bíblia nos mostra que o homem ele é composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Nós somos diferentes dos animais, porque os animais eles têm apenas alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5 e 23, Maurício já colocou, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui diz que o ser humano, ele é composto de espírito, alma e corpo. De maneira que os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos, eles vêm da alma. Porém, a capacidade de pensar e saber, ela vem do espírito. Então, quando nós estamos aqui reunidos para ouvir da palavra de Deus, com o intuito de tentar entender como que faz para ser salvo, quando chega aquele momento em que nós ficamos refletindo, de onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde que eu vou? Será que existe vida após a morte? Então, essa capacidade de pensar além da vida, essa capacidade de nos colocar em um ambiente desconhecido, essa capacidade de imaginar o além da morte, ela vem do espírito. Essa capacidade de pensar sobre a eternidade vem do espírito. Porque os animais, eles possuem só corpo e alma. Então, quando eles morrem nesse mundo, acabou. A partir do momento que eles morreram ali, acabou. Eles não vão mais para lugar nenhum. Agora, o ser humano não. O ser humano, por ter um espírito, nós vamos ver que ele tem um destino. A partir do momento que nós morremos, nossa história não acabou. Nós vamos para algum lugar, nós vamos ver.
Mas com os animais não é assim. Então, o espírito é o que faz a diferença entre um ser eterno e um ser não eterno. O espírito, vou repetir, é o que faz a diferença entre um ser eterno e um ser não eterno. Vamos passar para frente aqui e falar sobre o futuro do homem. Nós vamos falar sobre a eternidade. O primeiro tópico aqui, então, a respeito do futuro do homem, nós vamos ver que o nosso corpo, ele vai para a sepultura. Gênesis 3:19. Pode abrir, Maurício, por favor. Gênesis, capítulo 3 e versículo 19. Diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, lá no jardim, quando Deus, depois de haver criado o homem, e ter dado a ele a instrução daquilo que ele podia, daquilo que ele devia fazer, daquilo que ele podia fazer e daquilo que ele não podia fazer. Ele disse para o homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até esse ponto, o ser humano, ele não morria. A morte não existia, porque a morte é uma consequência do pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então a morte não existia até esse ponto. Porém, quando o ser humano ele desobedeceu à ordenança de Deus de que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, Deus disse para ele, essas são as palavras de Deus para Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Não foi do barro que o homem foi tomado? Então Deus fala para ele: porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então Deus estava falando para Adão: olha, Adão, você me desobedeceu, então agora você vai sofrer. E não só isso, você foi tomado da terra e para lá você vai voltar. E para onde que nós voltamos quando nós morremos? Não é para a terra? Nós não somos sepultados, nós somos colocados dentro de uma urna, um caixão e voltamos para a terra, porque é de lá que nós fomos tomados. Então essa é a verdade da palavra. Toda vez que nós vamos a um velório, a um enterro, e nós vemos um cumprimento da palavra de Deus. Nós vemos a sentença de Deus sobre o homem depois dele ter pecado. Agora vamos para Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 20. Veja aí. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Agora, capítulo 9 e versículo 10. Capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então diz aí, né? Porque na sepultura para onde tu vais. Então, o futuro do homem, primeiramente, ele passa pela sepultura. Nós vamos para a sepultura, porque o salário do pecado é a morte. Então, todas as vezes que uma pessoa morre, ali nada mais está acontecendo do que o cumprimento da palavra. Nós estamos vendo ali que o pecado está matando. Nós estamos vendo ali a palavra de Deus sendo cumprida. O segundo tópico a respeito do futuro do homem é que o ser humano, ele morrerá fisicamente. O ser humano morrerá fisicamente. Porém, o seu espírito, ele é eterno. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes 12 e 7 diz o seguinte: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, e o deu. Então, nós vamos para a sepultura, mas o nosso espírito, ele vai para Deus. Ele volta para Deus. Agora, Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. Diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe, e eu queria que prestassem muita atenção nisso, não existe um estado intermediário.
Tem religiões pregando que após nós morrermos, entre o céu e o inferno, existe um lugar aqui no meio que a gente fica ali por algum tempo pagando pelos nossos erros, pagando pelos nossos pecados, fazendo coisas que sofrendo um pouco para que Deus possa nos aceitar na presença dele. Não existe esse estado intermediário. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, procurar onde você quiser, que você não vai encontrar informações a respeito disso. É uma invenção humana. Isso é algo que o diabo criou, é uma ideia que o diabo criou para que você possa pensar que, independente das coisas que você faça nesse mundo, você poderá, após a morte, ficar em um estado intermediário em que, depois de sofrer um pouco, Deus vai te aceitar na presença dele. Isso foi uma ideia diabólica. Então, quando nós morremos, nós voltamos para Deus. Não existe um estado intermediário. Então, um dia, todos nós compareceremos diante de Deus para sermos julgados. E nós não somos, repito, como os animais que desaparecem após a sua morte, pois eles possuem apenas corpo e alma, mas o nosso espírito se encontrará com Deus, que é o nosso Criador e Juiz. E importante, alguns serão salvos, outros irão para o inferno. Nosso destino, ele é selado aqui na Terra, e Deus, ele nos deu a opção de escolhermos para onde nós queremos ir. Deus nos deu a opção de escolhermos para onde nós queremos ir. Céu ou inferno. Viver eternamente ao lado de Deus ou eternamente afastado de Deus, longe dele. Num lugar de sofrimento absoluto, num lugar de tristeza absoluta, num lugar de trevas absoluta, num lugar onde nós vamos ver em que nós desejaremos que alguém molhe a ponta do seu dedo e nos refresque a língua, de tanta chama, de tanto tormento. Então, Deus nos dá essa opção de escolhermos. E eu pergunto a vocês, a cada um de vocês, você já tomou a sua decisão? Você tem a certeza da sua salvação? Se hoje a morte te chamasse, porque tem até um ditado que diz, para morrer basta estar vivo, né? Quando eu trabalhava no banco, o diretor comercial da empresa onde eu trabalhava, ele saiu para almoçar e ele não voltou. Um infarto fulminante no horário de almoço acabou com a vida dele. Então, assim, para morrer, basta a gente estar vivo. Está morrendo gente nova, gente jovem, adulto, velhos. Então, às vezes a gente pensa que está muito longe do dia da nossa partida, né? Eu vou lá na frente, quando eu tiver os meus 60, 70 anos, vou me reconciliar com Deus. Eu vou aceitar ao Senhor. Eu vou procurar saber como ser salvo. Mas e se você não chegar até lá? E se um infarto fulminante acabar com a sua vida agora? Você tem a certeza da sua salvação? Você pode, hoje, agora são 8 horas da noite, depois de encerrarmos esta chamada aqui, será que você pode deitar na sua cama e descansar sabendo que você estará ao lado de Deus se a morte te chamar? A Bíblia conta a história de um homem que ele recolheu muitos alimentos em seu celeiro, de maneira que ele pensou consigo mesmo, com a alma dele mesmo. Agora eu juntei tantos bens e meu celeiro está tão farto que eu vou precisar construir mais. Então, depois de construir mais celeiros e eu juntar tudo aquilo que eu consegui colher da minha plantação, eu vou dizer à minha alma, alma, descansa, bebe e folga. Mas a Bíblia falou assim, louco, a Bíblia chama ele de louco. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Tudo aquilo que ele tinha amontoado durante a sua vida inteira, para quem que ficaria? E o principal, será que ele estaria com o Senhor? Será que hoje você está com o Senhor? Será que se a morte chegar ao seu lado hoje, você estará com Deus na eternidade?
Então, Deus é tão gracioso, nós vamos ver agora lá em Lucas, no capítulo 12, Lucas no capítulo 16, perdão. Deus é tão gracioso que ele nos deu a oportunidade de, de nós enxergarmos além desse mundo. Então vamos ler o relato lá de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Diz o seguinte: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo... O Maurício vai baixar aí para nós. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo... Vou ler na minha. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Versículo 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, e além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, falando dos irmãos dele. Estes têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele disse: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, volta lá no versículo 22, Maurício. Versículo 22. Diz o seguinte: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Bom, o corpo, nós vemos aqui que ele foi para a sepultura. Mais uma vez, a Bíblia confirma isso. Mas o espírito, ele continuou existindo. E novamente, Deus, em sua infinita bondade, ele abriu a cortina do tempo para permitir que nós, seres humanos, possamos olhar além da morte e saber como será depois dessa vida. Lázaro, ele foi levado para um lugar onde tinha amor, descanso, alegria plena. O rico, porém, foi levado para um lugar de tormento e tristeza, onde não havia sequer uma gota de água para que ele pudesse refrescar a sua língua. Então, não é porque ele era rico que ele foi para o inferno, e não era porque Lázaro era pobre que ele foi para o céu. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Mas o rico, ele rejeitou a Deus em sua vida. Já Lázaro, ele cria em Deus, e é por isso que ele foi para o céu. Agora, no versículo 23, diz o seguinte: E no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, falando do rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isso só confirma para nós que não há um estado intermediário. E eu vou tocar muito nesse ponto, porque eu sei que essa é uma das coisas que uma grande religião prega, de que há um estado intermediário, de que há o purgatório. O purgatório não existe. Veja, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então só existe o céu e só existe o inferno e só existe o céu. Não há um lugar, não há um purgatório que você pague pelos seus pecados para que Deus te aceite. Versículos 24 e 26.
E clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Versículo 26. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Após a morte, o nosso destino, ele é selado. E não adianta mais pedir compaixão. O momento de nós nos humilharmos e pedirmos misericórdia e compaixão para Deus é agora, enquanto nós estamos vivos neste mundo. Depois daqui, não existe como, lá no inferno, nós olharmos para cima e pedir misericórdia para Deus. Veja lá o versículo 24, Maurício. Versículo 24, Lucas 16, 24. Olha o que o rico falou para Abraão. E clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Aqui nesse ponto não adianta mais. Nós precisamos pedir misericórdia agora, enquanto estamos vivos nesse mundo. Depois o nosso destino é selado. De forma que, se nós estivermos no inferno, não tem como subir para o céu. E quem está no céu também não tem como descer para o inferno. Versículos 27 e 28 agora. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, a oportunidade, ela passou. E não tem como mais avisar os irmãos, nem implorando. Este homem, ele foi para um lugar terrível. E ele não queria, de maneira nenhuma, que os seus irmãos, a sua família, ele disse aqui, né, pois tenho 5 irmãos. Ele não queria, de forma nenhuma, que os seus irmãos fossem para aquele lugar. Mas eu tenho certeza que este homem teve muitas e muitas chances de ouvir a palavra de Deus e a rejeitou. E ele poderia muito bem ter aceitado essa verdade e levado esta verdade para os seus irmãos. E agora, neste lugar, ele não pode fazer nada mais. Acabou. E não tem nem como os mortos ir lá e pregar para eles. É nós hoje, os pregadores, os evangelistas, é que pregamos a palavra de Deus, que falamos sobre essa salvação, e mostramos que Deus é santo, que ele não aceita o pecado próximo dele. Ele não tem como suportar o pecado, e nós somos pecadores. Então, a oportunidade passou para aquele homem, e não tem como mais avisar os seus irmãos. Então, eu não sei a realidade de cada um, mas eu creio que todos aqui têm família, mesmo que não sejam casados, às vezes têm irmãos, às vezes têm pais e mães ainda vivos, avós. Então, você está tendo a oportunidade, nesta noite, de aprender mais a respeito da palavra de Deus, para que você possa instruir o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus sobrinhos, os seus primos, para que eles não vá para esse lugar que o rico foi. Então, por isso que é tão importante estudar as Escrituras. Versículos 29 a 31, Maurício. Disse-lhe Abraão, estes têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. A resposta de Abraão, ela foi direta. E significa simplesmente, eles têm a palavra de Deus. E eles precisam ouvir ela. É isso que nós estamos fazendo nessa noite. Às vezes tem muitas coisas para você fazer às quintas-feiras, 19h30. Mas não tem lugar melhor para você estar do que aqui, ouvindo a palavra de Deus. Porque este é o tempo aceitável. Nós vamos ver um versículo lá em Amós, que nós vamos ver que lá no futuro as pessoas procurarão a palavra de Deus e não vão encontrar. Os pecadores,
assim como esse rico, eles não simplesmente não aceitam a verdade da palavra de Deus. Muitos deles. A Bíblia diz que a porta é estreita e apertado o caminho, e são poucos os que entram por ela. Porém, larga é a porta, e espaçoso o caminho, e são muitos os que entram por ela. E a porta estreita, ela conduz para a salvação, para a eternidade, ao lado de Deus. E a porta larga e o caminho espaçoso conduz à perdição e estar separado de Deus para sempre. Então, muitos pecadores, muitas pessoas, elas não simplesmente não aceitam a verdade da palavra de Deus, mas sequer querem ouvir a respeito dela. Inclusive, quando propus no meu coração de trazer estes ensinos da palavra de Deus, eu convidei pelo menos umas 10 pessoas. Eu creio que talvez tenha uma ou duas aqui que eu tenha convidado, né? Tem, obviamente, muitos irmãos já que já conhecem a verdade aqui, não estou dizendo desses, mas a respeito daquelas pessoas que ainda não têm a certeza da sua salvação, não sabem como faz para ser salvo, são poucos. Essa é uma verdade. E olha o que diz Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Chegará um dia, no futuro, e não muito distante, que as pessoas, elas vão para um canto a outro da terra. Elas vão bater lá na casa do Maurício. Maurício, agora eu quero que você me fala sobre a palavra de Deus. E o Maurício não vai estar lá mais. Elas vão na minha casa, na casa de outro irmão, bater no portão e falar assim, agora eu quero saber da palavra de Deus. Mas não vai ter como mais. A oportunidade vai ter passado. As pessoas vão ter fome, não de pão e não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quando os crentes saírem deste mundo, as pessoas vão sentir uma sede, uma fome, como nunca sentiram antes. Então, haverá esse dia. Então, hoje, era uma lição rápida a respeito do homem, e nós aprendemos sobre nós mesmos, como nós fomos criados, por que nós fomos criados, vimos que é para a glória de Deus que nós fomos criados. Nós vimos do que somos formados, e principalmente, nós aprendemos que a morte, ela não é o fim. Na verdade, a morte marca o início da eternidade. Nós temos espírito e nós somos eterno. Resta-nos saber se estaremos no céu ou no inferno. Resta-nos saber se estaremos no céu ou no inferno. Então, antes ainda de finalizar, eu vou fazer um breve panorama do que nós vimos até agora, até o presente estudo. O objetivo máximo desse estudo é apresentar para vocês, os que ainda não creram, os que ainda não conhecem o caminho da salvação, esse caminho. É apresentar o caminho da salvação, de modo que no final dessa caminhada, você tenha e você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Abra para nós aí, Maurício, 1 Timóteo 2 e 4, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha qual que é a vontade de Deus. O qual, falando de Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o nosso objetivo máximo desse estudo é apresentar o caminho da salvação, para que você chegue lá no final dessa caminhada. Nós estamos, como diz um ditado americano, step by step, passo a passo, caminhando para que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, porque essa é a vontade de Deus. Então, se você está aqui, é porque você quer saber como ser salvo. Só não sabe ainda como. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, e a Bíblia também fala que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Por isso que no primeiro estudo nós falamos sobre a Bíblia. Já no segundo estudo, nós falamos sobre Deus, quem ele é, seus atributos, entendemos entre muitas coisas que ele é santo e não pode suportar o pecado. E hoje,
falamos de nós, os seres humanos, e o nosso destino. Vimos que nós somos eternos, pois temos corpo, alma e espírito. E na próxima aula, quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre o pecado. E, finalmente, nós vamos entender o porquê nós estamos separados de Deus. Nós entenderemos, na próxima aula, falando sobre o pecado, o porquê nós estamos separados de Deus. E depois nós vamos continuar caminhando para entender como que Deus preparou um plano de redenção para que pudéssemos novamente estarmos próximos dele, para que pudéssemos novamente nos achegarmos diante dele, estarmos na presença de Deus. Porque lá no início nós estávamos na presença de Deus. Adão ouvia a voz de Deus passeando pelo jardim do Éden. Até que o pecado entrou no mundo, então quando ele ouviu novamente Deus passeando, ele se escondeu de Deus. Ele teve vergonha de Deus. E Deus expulsou o homem daquele jardim. Quando Satanás pecou lá no céu, quando o orgulho subiu no seu coração, o que Deus fez? Expulsou Satanás lá do céu. E o homem também, ele foi expulso do jardim. Porque Deus não pode suportar o pecado. Então, nós vamos entender a respeito disso e vamos entender como que Deus preparou um plano de redenção para que pudéssemos novamente estar próximos dele e ir morar no céu onde ele está. Porque ele mesmo disse que onde ele estiver, ele quer que nós estejamos também. Ele falou que ele subiria para o Pai, mas que ele ia nos preparar morada e ele voltaria para nos buscar. Então, nós chegamos ao final de mais uma mensagem e nós estamos próximos de entender a respeito do plano de Deus para a nossa salvação. Por isso que eu te peço que você não perca a próxima mensagem, quinta-feira, às 19h30, porque nós vamos falar sobre o pecado. O que é o pecado? Como que ele surgiu? Quais são as suas consequências? Tudo isso nós vamos ver e entender as consequências do pecado. Nós vamos ver a diferença de pecado e de pecados. E a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Santo vai abrir o seu coração para que você entenda essas verdades e entenda o quão necessitado você está de Deus. O quão o pecado, ele feriu a sua... ele abriu uma ferida existencial no seu coração, de maneira que você, todos os dias, clama a Deus, mas não sabe como que faz para, novamente, se achegar a Ele, para que, novamente, você tenha uma relação com Ele. Deus quer muito isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que nenhum se perca. A Bíblia fala isso. Ainda que alguns a tenham por tardia, falando da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala, Ele não quer que nenhum se perca, senão que todos sejam salvos. Você está me ouvindo hoje? Deus quer que você seja salvo. Ele quer te salvar. Mas você precisa entender que Ele é santo, mas você não é santo. E é por isso que nós vamos falar sobre o pecado. Então é isso. Eu queria que o Maurício abrisse, por favor, para que, se porventura tivesse dúvidas, para que eu possa tirar neste momento. Abrir os microfones aí.